Bom dia, quinta-feira, mais uma live, pessoal. Vou esperar uns minutinhos aqui para que algumas pessoas entrem. E hoje o tema da nossa live é sintomas de vermes. Como que nós podemos detectar através dos sinais e sintomas que o meu paciente me apresenta ou não com parasitas intestinais. E a gente vai trazer mais de 8 sintomas aqui para a gente conseguir detectar aí os sintomas. Vou só esperar a Gislene entrar para a gente começar aí com esses sinais e sintomas. Lembrando que essa live ela não vai ficar gravada, a gente vai deixar ela por apenas algumas horas ali no feed e depois a gente vai remover essa live, porque esse conteúdo que a gente está entregando, ele é muito rico em conhecimento e a gente Bom quer... dia. Bom dia, eu não estou te vendo. Oh, eu estou te vendo, normalmente. Não consigo te ver. De novo? Não consigo te ver. Pessoal, vocês estão conseguindo ver eu e a Gislene aqui? Eu vejo normalmente você. Normalmente. Uai, será que aconteceu a mesma coisa? Gente, que o Instagram realmente tá bugando com a gente. É a segunda vez. Vocês estão conseguindo ver nós duas? Porque a Michelle não me vê, eu vejo. Vocês estão conseguindo ver nós duas? Então o pessoal tá conseguindo ver nós duas, isso é o que eu importo, mas eu não consigo te ver, não. Mas Bora lá, né, para mais uma live. Vivendo os desafios da live. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de sintomas de vermes e é bom aprender a linkar esses sinais e sintomas do paciente. E nós fizemos uma live anterior sobre os exames, então qual a ferramenta mais poderosa que o profissional de saúde tem em mãos? Ele tem os exames bioquímicos e tem os sinais e sintomas. É aqui que nasce é como se fosse o mapa do tesouro. É aqui que nasce o mapa do tesouro. Aqui que você, linkando as duas coisas, os sinais e sintomas que o paciente apresenta, mais a relação dos exames que você solicitou, interpretar tudo isso, eureka, achei o caminho. Mas é só achar o caminho? Não! O caminho é só o começo. Saber tratar vermes, saber o momento correto de iniciar o protocolo de desparasitação é a chave do sucesso. Então, eu tenho vários processos aqui. Eu preciso pedir exames, entender os exames, eu preciso relacionar os sinais e sintomas e mais do que isso, não é só saber esses dois pontos, não. É saber aplicar o protocolo. E aí a gente já entregou tudo isso de bandeja para vocês nas lives que foram sendo construídas, porque como é tanto assunto, não dava para entregar numa aula só. Mas se você perdeu, nós vamos fazer um compilado e tem mais coisas para vir aí que ficaram nos esconderijos das nossas anotações, que o mapa da desparasitação vai te proporcionar. Então, se esse assunto é relevante para você, se você quer aprender a construir tudo isso de uma vez só, entendendo, anotando e sabendo aplicar, o mapa da desparasitação é para você. E é gratuito. Tem um link na bio e você não pode ficar de fora nesse dia de aula que vai ser na segunda-feira. Então, já fica aí, né? Já fiz uma cópia aqui de apresentação para elas, mas já fica aí para vocês. Então, hoje a gente vai falar de sintomas de vermes. A live de ontem a gente falou muito sobre perda de sangue, né? O verme, ele aloja na parede, então os parasitas,
Eles, ao se alojar na parede do tecido, eles vão alterar nossas funções metabólicas, eles vão romper os tecidos, provocar um sangramento, vão roubar os nutrientes do nosso organismo e vão intoxicar o nosso corpo. Então, tudo isso acontece a partir do momento que o verme, que o parasita, se instala, se aloja no nosso organismo. E a partir do momento que o verme está ali presente e que ele promove essa alteração no tecido que ele se instalou, nas funções metabólicas, roubando os nutrientes, ele consegue, vamos dizer assim, sinalizar para o nosso corpo a presença dele e o corpo interpreta trazendo sinais e sintomas. Como a gente começou a falar sobre esse sangramento, possível microlesão causada na invasão do verme, a gente começa a falar de desnutrição. Por quê? Porque é o alvo número 1. Vai cair os estoques de ferro, a hemoglobina vai cair, B12 e B9 vão ser comprometidos. E aí eu tenho um quadro de anemia e um quadro de desnutrição. Então, alguns pacientes, eles tendem a ter uma perda de peso, às vezes até agressiva, associado à presença de verme. É aquele paciente que ele quer ganhar peso, você aumenta o volume alimentar, a quantidade calórica que ele vai ingerir, ele garante que fez tudo, mas ele não tem nenhum tipo de resultado. Pelo contrário, às vezes ele chega a perder e catabolizar muito mais. Então, esse primeiro sintoma de perda de sangue afeta diretamente esse catabolismo, às vezes um catabolismo muscular, um catabolismo proteico, e a gente tem a desnutrição pré-instalada ali no organismo do nosso paciente. Tirando esse, nós temos mais sintomas, né, Michelle? Bom dia, Ana. Bom dia, Elis. Bom dia, Ariane. Sejam todas bem-vindas, meninas. Boa quinta para todas nós. Então, meninas, já que a gente já começou aí falando sobre essa questão da desnutrição, um dos sinais e um dos sintomas que a gente pode ter é justamente a anemia, né? A anemia pode ser um fator ali que vai trazer para a gente um sinal e um sintoma. Justamente essa hemoglobina mais baixa vai trazer e um cansaço maior, porque se falta oxigênio para as nossas células devido a uma redução aí da hemoglobina, esse cansaço, essa fraqueza, muitas vezes falta de ar, todos 3 sintomas relacionados ali justamente a uma desnutrição, uma deficiência, muitas vezes, de vitamina B9, de vitamina B12, uma deficiência de ferro, que o parasita vai sugar para ele, né? Ele vai se alimentar ali desses nossos nutrientes, ele vai se nutrir, a gente vai ficar desnutrido em prol da nutrição dele, isso é o estado que a gente fala de parasitismo, e aí 3 sinais e sintomas, a fraqueza, o cansaço e a falta de ar, justamente pela explicação e pela justificativa do paciente estar tendo esse quadro aí de desnutrição por causa do verme. Outro sinal e sintoma forte é tosse. Tem pessoas que ficam tossindo sem causa aparente. E a gente sabe que o Ascaris, que é a lombriga, ela se aloja no pulmão. E o fato dela se alojar no pulmão, tem pessoas que expelem quando está assim, em grande quantidade, porque o Ascaris ele libera 200 mil ovos por dia na fase dele, né? Então, se ele libera esses 200 mil ovos e ele libera diversas substâncias tóxicas no corpo, a pessoa gera uma inflamação no pulmão e gera uma tosse excessivamente, é uma tosse muito grande, sem a causa aparente, justamente porque o verme está alojado ali no pulmão. Então, a gente já até tinha comentado que muitas vezes o exame parasitológico não é um bom preditor, porque se o verme está em outro órgão, o parasitológico não vai positivar, né? Então, é um exame, assim, que não dá para a gente confiar muito. Gi, quer pontuar alguma coisa da tosse? Não, da tosse não. Mas assim, falando, pensando muito nisso, eu acho que uma coisa clássica também, né, que é observado,
E isso é clássico mesmo, porque vamos construir aqui. Se o verme, ora ele está no tecido, ora ele migra para o intestino para acasalar, para procriar nos momentos de movimento lunar, se isso tudo acontece dentro do nosso organismo, o paciente ele tende a alterar entre períodos de prisão de ventre e diarreia. Então, ora, quando ele não sabe entender a consistência das fezes, oscila muito, tem vezes que o intestino está funcionando mais, tem vezes que está mais travado. Essa oscilação, que pode ser semanal, porque a gente tem fases da lua semanalmente, então ele pode intercalar entre alterações semanais de sinais e sintomas de períodos diarreicos e períodos de prisão de ventre. Se isso acontece, aí o que é interessante aqui que a gente pode pedir para o paciente tentar identificar? Tem paciente que não gosta de olhar as fezes, ok? Mas pedir para ele observar se tem presença de pontinhos brancos nas fezes, principalmente se ela estiver no período diarreico, se ele observa, por quê? Vamos pensar numa colônia de moradores, invasores. Se ele cresce, uma parte dele também morre. É óbvio, não vai ficar só procriando, procriando. Ele tem ciclo de vida, ele morre. Então, eu posso observar fragmentos dessa morte, pode ser que o corpo expulse e tenha fragmentos. Então, se o paciente atentar a observar a característica das fezes nesse período, entre ele te relatar que ele tem fases diarreicas, essa semana minhas fezes estão mais líquidas, mais diarreicas, mas na próxima já está mais preso, porque a lua virou, vamos tentar, porque aí pode ser um indício de que existe verminose. É o primeiro sinal e sintoma que a gente correlaciona aqui, e eu acredito que é um sinal e sintoma aparente, tão aparente que fezes tem que ser todo dia. Por que eu falo que é aparente? Ele tem que olhar todos os dias. Então, ele mesmo pode se identificar ali. Você acrescenta mais alguma coisa, Mi, sobre a característica das fezes? Não, eu acho isso mesmo. E se tá tendo pontinho, né, branco nas fezes, é sinal que pode ser parasita, que e justamente fragmentos do parasita, às vezes ele morreu e tem pedacinhos dele ali nas fezes, então a gente consegue identificar, às vezes, por esses pontinhos. E até mesmo quando a gente faz o protocolo da desparasitação, costuma eliminar nas fezes morto. E a gente teve vários relatos de nutricionistas contando pra gente, nossa, eu estava com vermes, nossa, eu consegui eliminar através das fezes vários fragmentos ou o verme inteiro morto, enfim. A gente tem esses relatos, então significa que a suplementação foi eficiente, foi ótima, a suplementação deu certo, foi eficaz, e significa também, o segundo ponto, que ela estava com vermes, né? E a gente sabe que esses vermífugos de farmácia não têm uma abrangência tão grande assim para todos os tipos de vermes que tem, que são mais de 100, né? Então, eu vejo isso mesmo que você falou, Gislaine. E a desnutrição, a gente já falou, a perda de peso, o paciente pode perder peso ou ganhar peso. Ele pode ganhar peso quando eu penso que, quando ele tem uma compulsão alimentar e quando ele tem uma vontade muito grande de comer doce, essa vontade não é do paciente em si, na verdade, são os vermes que estão gerando essa vontade de compulsão alimentar. Então, na compulsão alimentar, o que acontece? A gente tem falado bastante, batido muito nessa tecla, porque eu acho que 90% das nutricionistas que atende mulher e durante a anamnese ali no paciente no consultório, quando pergunta se tem vontade de comer doces ou se tem compulsão alimentar com algum alimento, o paciente relata que tem, 90% dos casos. Concordam, meninas? Né? Quem está aqui assistindo, quem é nutricionista, seus pacientes relatam também compulsão alimentar ou compulsão por doces? Essa vontade não é do paciente, né? Essa vontade é o verme que está gerando. Então, se analisar que o triptofano para a via da quironenina e o triptofano não vai formar o 5-HTP e, consequentemente, a serotonina, o que vai acontecer? Eu preciso alimentar o meu corpo com serotonina, eu preciso repor esse estoque de serotonina. E uma das formas que eu reponho
essa serotonina é através do chocolate. O cacau é uma fonte de triptofano muito grande. O açúcar gera uma recompensa, ele aumenta a dopamina, ele gera essa sensação de recompensa no meu corpo. Então o verme, ele fica ali atacando a quantidade de fungos também é um parasita, então fica ali atacando muito grande. Tem pessoas que comem açúcar. A Tatá falou que todo mundo tem verme. É comum a gente se contaminar, por isso que a gente tem que fazer o protocolo da desparasitação mais vezes por ano. Então, ele vai ter esse consumo aumentado de calorias na alimentação. Tem paciente que come uma barra de chocolate inteira achando que é normal. Dependendo do chocolate, a barra de chocolate, ela tem 900 calorias por barra. Então, pode gerar o ganho de peso. Já a perda de peso acontece, igual a gente falou no início da live, pela desnutrição. Como o verme ele suga para ele, vai faltar nutriente, e aí ele não vai sentir vontade de comer, ele vai ficar cansado, sem vontade de comer, mas aquela pessoa muito mais apática. E aí a gente teve algumas perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui para ver. Quando você vai ler pergunta aí, tem um ponto legal também que é bom ser observado, são os gases, né? Falando do trato gastrointestinal, que a gente falou das questões de perda de sangue e tal, e da alteração de fezes, né? Da consistência, o trato gastrointestinal todo sofre, né? Então, o estômago também, esse inchaço, esse desconforto, a dor abdominal, a produção de gases, tudo isso pode ser um sintoma de verme e o paciente ele pode intercalar diversos sintomas. Eu até rotulei alguns vermes específicos que causam alguns sintomas diferentes, né? Então, assim, não dá para listar que todo verme vai atacar e ter só um sintoma. Uhum. Cada verme ele aloja num espaço que para ele de sobrevivência é adequado, e aí ele desencadeia um sintoma específico que afetou aquele tecido. Você enxerga assim? Enxergo, justamente. Sobre as perguntas, a Neiva falou, bom dia, como se adquirir esses vermes e se todos têm? Então, ontem na live a gente falou que 50% da população está infectada com verminoses. Então, nós temos 14 pessoas aqui na live, significa que 7 pessoas, a probabilidade de 7 pessoas estarem contaminadas com vermes, né? E aí, assim, como que a gente adquire? Através da alimentação mesmo. Água, oral fecal. Sempre, a maior parte vai ser oral fecal, mas a gente também se contamina pelo solo. Por exemplo, a esquistossomose geralmente é através de rio. Então, quem nada em rio, o esquistossoma, ele entra através da pele, ele faz um furinho, ele entra ali, vai depositar os seus ovinhos e ele fica num ciclo ali no seu corpo, podendo viver até 10 anos. E um dos sintomas clássicos que ele gera é justamente isso que a Gi falou, esse estufamento abdominal muito grande, às vezes um inchaço no fígado. Então, ele é um dos vermes que gera essa alteração gastrointestinal. Então, através do solo, a gente tem o ancilóstomo, que é aquele amarelão, conhecido como bicho geográfico. Vocês já viram fotos do bicho geográfico? Ele entra através da pele também, e principalmente quem tem cachorro em casa, porque o cachorro, gente, vamos analisar, ele passeia com a patinha ali, ele é um grande contaminador, né? Um grande hospedeiro, porque ele vai passear na rua o tempo todo, a patinha dele ali, entrando em contato com várias fezes de animais, porque por mais que muitas pessoas recolhem as fezes dos animais, às vezes os ovinhos ficam ali. Então, através dos nossos pets, gato, cachorro, cavalo, galinha, vários animais, coelho, podem trazer, sim, ser uma fonte de hospedeiro e nos contaminar ali. E a alimentação, salada crua na rua, principalmente. Quem aqui tem o hábito, comenta aqui para mim, quem aqui tem o hábito de higienizar as frutas, as verduras e os legumes com água sanitária ou hipoclorito de sódio? Porque é a única forma que a gente tem, através do ozônio também. Através da ozonioterapia, a gente também consegue eliminar os ovos e os parasitas, porque é invisível. Muitas vezes a gente não vê
que ele tá ali, que o ovinho dele tá ali. Então, se a gente não higienizar corretamente com água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, as nossas frutas, as verduras, os alimentos que a gente consome cru, a chance da gente ter verme é grande. Outra coisa, praia. Quem foi na praia, Só gente? abrindo um parênteses aí, Mi, antes de você continuar a falar da praia. Tem um detalhe importante da higienização, é que às vezes as pessoas compram, fazem sacolão e guardam sujo na geladeira. E só higieniza na hora do consumo. Então, esse fato de guardar sujo, eu posso fazer uma contaminação cruzada entre o verme que estava ali, passar por uma vasilha, passar por um outro recipiente, por uma panela que está ali na geladeira. Às vezes a gente não pensa nas pequenas formas de contaminar. Então, o ideal seria, acabei de fazer o sacolão, já chegar a higienizar as frutas antes de levar para a geladeira, porque você pode até higienizar posteriormente, mas você já utilizou esse processo, como uma forma de contaminação cruzada para tudo que está dentro das suas geladeiras, caso aquela fruta ou aquela verdura esteja contaminada, né? Uhum, tem essa possibilidade também. Então, se a gente analisar que muitos restaurantes não higienizam dessa forma, às vezes a pessoa só pega a folha de alface, lava ali na água, pronto, já tá, né? Só os dedinhos. Lavou a folhinha, tá bom. Lá pegou a massagem, passar só uma aguinha aqui e tá bom. Não, tem que higienizar tudo, né? E os alimentos com casca precisam ser higienizados também? É melhor que sim, tá? Sempre higienizar até os com casca. A Audrey falou, geralmente atende os pacientes com compulsão por doces. Nós também, viu, Audrey? A Ilana perguntou se é normal ter um cansaço absurdo no fim da desparasitação. Ilana, pode ser comum ter esse cansaço, principalmente se a gente não trabalhou bem o fígado do paciente. Por exemplo, sempre no processo da desparasitação, antes da desparasitação, a gente precisa fazer a quebra do biofilme, romper ali a casinha que o parasita se esconde para ele ficar exposto e a gente ter um ataque maior do sistema imunológico e conseguir pegar com as plantas antiparasitárias aquele verme, né? Conseguir ter um acesso maior ao verme. Então, ele precisa ser exposto, é o primeiro ponto. Segundo ponto, que quando o verme morre, ele é um carreador muito grande de toxinas, ao ele morrer, ele libera as toxinas que ficam ali neles, e principalmente os metais pesados. Quais? Chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio. Ontem eu postei um exame de um paciente com alumínio mais alto. Não sei se vocês acompanharam nos stories. Depois eu vou até comentar mais sobre o tema do alumínio. Que principalmente o declínio cognitivo que ele gera. Então, assim, reduz foco, aumenta o cansaço, principalmente em crianças que estão tendo mais exposição aí ao alumínio, é um ponto muito importante. Então, todos esses metais tóxicos que ficam ali junto com o verme que ele carrega, quando a gente mata, essa toxina é liberada. Então, se eu não trabalhar com uma planta que vai ajudar nessa proteção hepática, seja uma ornitina, um aminoácido ornitina, seja uma berberina, seja uma silimarina, uma alcachofra, um dente de leão, pode sim que gere esse cansaço absurdo. E aí é importante, após a desparasitação, a gente entrar com um polivitamínico, vitaminas do complexo B, justamente para a gente otimizar a produção de energia, uma coenzima Q10 que participa, né, da produção de energia no ciclo de Krebs. Então, a gente precisa de dar nutrientes para o nosso corpo após a desparasitação e principalmente pensar no fígado aí, né, nessa proteção hepática. A Tatá perguntou se a desparasitação deve ser realizada de quanto em quanto tempo. Tatá, pelo menos 2 vezes por ano é o ideal, porque a gente sempre se contamina com vermes. Eu fiz uma desparasitação agora, eu estou fazendo uma desparasitação agora porque eu fui na praia e a gente acaba sentando, né, na areia, pode ser que senta, entrou no mar, enfim, e na areia tem muito cocô de cachorro, os pés das pessoas, muita gente com micose, enfim, né? Vamos analisar
dessa forma, porque é lindo e maravilhoso a gente estar numa praia, ficar com a mente descansada, mas se a gente analisar as fontes de contaminação é muito grande. Na praia, muitas vezes a gente acaba comendo, saindo um pouquinho da nossa alimentação mais natural. Então, é um ponto que deve ser observado. Se você fez, por exemplo, no mínimo 2 desparasitação e foi na praia, é interessante aplicar em todo mundo da casa e pensar também nos seus pets. Quem tem cachorro e gato em casa, sempre pensar que a cada 4 meses eles precisam ser vermifugados. Tem uma pessoa com perfil 4 garagem que perguntou, desses vermes, para vocês que têm esse estudo, quais são os piores deles? Para mim é o Toxoplasma gondii. E para você, Gi? Ah, é difícil falar, mas assim, os que agridem o sistema nervoso central, a tênia, o toxoplasma, acredito que o que vai para o cérebro talvez é mais complicado. Pode depositar os ovos no cérebro, e aí, assim, porque algumas agressões do sistema nervoso central podem ser irreversíveis. E eu acho, assim, o toxoplasma, eu concordo muito com a Gi nesse ponto aí da tênia, e a gente tem que tomar muita atenção, pessoas que gostam de comer carne de porco, presunto, embutidos em geral, linguiça crua, bacon, quem gosta de comer carne mal passada, carne de boi, carne de boi sangrando, carne de porco, enfim, porque se elas vão para o cérebro e geram a neurocisticercose, para eliminar é muito difícil, tem que entrar com muito antibiótico, o paciente perde muito peso ali durante o tratamento, é mais complexo. Meu tio tem, porque ele come assim, ele come a carne, ele pega os pedaços assim, adora a carne sangrando, até que adquiriu. E pergunta se tem uma memória boa, se tem um processo cognitivo bom, né? Ele não tem. Então, para mim, o toxoplasma também, além da tênia, ele consegue alterar, gente, mais de 3.000 genes. Mais de 3.000 genes. E a associação com esquizofrenia, depressão, doenças mentais, tem muito a ver com o toxoplasma. A gente já até postou um vídeo, depois eu vou repostar ele, falando sobre isso, porque ele altera os genes, gera muito autismo na criança. Então, quem trabalha, por exemplo, com saúde da mulher, com casais que estão tentando engravidar, super importante solicitar o sorológico do toxoplasma para ver se já teve contaminação ou não, ou se está contaminado com toxoplasma, porque se estiver contaminado, ele pode gerar autismo em bebês. Então, a gente tem que tomar redobrar a atenção em relação a ele. Deixa eu ver se teve mais perguntas. A Tatá perguntou, meninas, quem tem mais condições, come mais fora, são as pessoas que têm mais vermes, isso é verdade? Então, Tatá, o verme, ele, assim, não dá para saber, porque o verme, ele não olha a classe social. Qualquer pessoa pode ter uma contaminação ou não, e aí vai depender de fatores do nosso sistema imunológico, do quanto que aquele sistema imunológico tá bom ou não para matar, e do quanto que o pH do estômago tá bom para matar aquele verme na hora que ele entra em contato ali da alimentação, ou não, porque tem vermes que sobrevivem a um pH mais ácido do estômago, que sobrevivem a um pH de 2, entende? Então vai depender muito do estado do hospedeiro ali, do sistema imunológico, e do quanto que a pessoa consome, do quanto que ela tem contato com isso. Mas as pessoas também que mais têm vermes são as pessoas que vivem em zonas que não têm o saneamento básico, né? No PubMed tem vários artigos que relatam isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Nayara perguntou se todas as frutas ou apenas as que comemos as cascas. Todas as frutas. Fiz uma, enquanto você está procurando ver se tem mais perguntas aí, eu tinha feito até uma relação de alguns sintomas característicos de alguns vermes. Então, por exemplo, a gente falou de anemia, de cansaço, de fadiga. Não é que são só esses que causam, são característicos, tá? Então, a facíola e a esquistosomose, elas são campeãs em causar
esse quadro de anemia, de cansaço, de fadiga mais acentuado. Para enxaqueca, estrongiloide, filária, a tênia e o toxoplasma, eles têm uma propriedade de causar quadros de enxaqueca. Por quê? Porque eles podem alcançar sistema nervoso central. Além disso, por exemplo, a esquizofrenia, o ancilostomo, a ascaris, estrongiloides, o toxoplasma, eles podem, a Michelle até falou da esquizofrenia, hoje já se sabe que pode ter uma relação com a presença do toxoplasma. Diabetes, pasmem com isso. A gente tem um verme que ataca o pâncreas, eritrema pancreático. Esse verme ataca o pâncreas e causa quadros de diabetes. E aí, às vezes, o médico está prescrevendo insulina, o paciente está tomando uma metformina, enfim, está tratando a diabetes, mas não investigou-se a presença de vermes. E pode ser verme? Pode ser verme. Então, assim, a gente às vezes nem pensa na amplitude do negócio. Mas pode ser que um protocolo de desparasitação melhore a qualidade de vida de vários sintomas que você nem pensava que era verme. A Tatá perguntou a Tatá perguntou se após a desparasitação é normal o aparecimento de acne. Não é normal, porque no processo da desparasitação você desinflama o corpo do seu paciente. Então é normal não aparecer acne, é normal ficar limpinho ali com a pele maravilhosa. Mas tem que pensar aí, Mi, em outro contexto. Se fez só a desparasitação e não pensou em detoxificação junto, porque o verme, ele libera as toxinas. Aí eu desparasitei, eu não cuidei da resposta hepática para eliminar essas toxinas que foram liberadas. Aí sim, circulando na corrente sanguínea, a toxina pode causar, onde ela alojar, um quadro inflamatório. Então, pode ser que tenha acne? Pode, mas é porque eu não cuidei do fígado. Sim, é porque eu estou pensando no nosso protocolo da desparasitação, que vai abranger também a dieta detox, né? A fase A, a fase B e a fase C, por isso, tá? Perdão. A NutriFit perguntou se a ivermectina pode ser usada para desparasitar. Não é recomendado essa ivermectina, porque ela abrange pouquíssimos vermes. Então, assim, a chance de você atingir pouco ou quase nenhum tipo de verme é grande e você não vai ter resultado ali positivo no seu tratamento. Essa palavra saiu na live de ontem, desparasitar a mulher antes de engravidar. Eu não sabia que afetava o bebê. Nossa, afeta demais o ganho de peso do bebê, reduz a chegada de nutrientes através do cordão umbilical, gera desnutrição, parto prematuro, pode gerar aborto. Outro dia, eu vi uma live que falava de desparasitar na lua cheia. Sim, a desparasitação precisa ser feita na lua cheia ou na lua nova. A Nayara perguntou os exames que detectam todos esses vermes. O exame, gente, padrão ouro é o coprológico funcional parasitário de fezes, tá? São poucos laboratórios que fazem. Aqui em Minas Gerais, no laboratório do Lemos faz, né? O dono é o Lúcio Lemos. No Rio de Janeiro, o Hélio Coupe não faz. Mas é um exame caro. Aqui em Minas é R$1.700. Então, se você analisa, se você assistiu a live que a gente falou sobre os exames, se você pega aqueles exames para analisar, pega os sintomas durante a anamnese e faz uma interconexão, você já consegue identificar se o paciente está ou não. E você pergunta, gente, quanto tempo que não toma um vermífugo? A pessoa falou, nem lembro, desparasita. Início do ano, desparasita. Desparasita seu paciente. O paciente vai gastar ali uns R$80, no máximo R$100 fazendo a desparasitação, entendeu? E você já melhora. Sabe o que eu acho, Mi? Que a gente pode até empregar um protocolo com um paciente. Ele sair do seu consultório com umas 2 listinhas de observação. Então, por exemplo, o mês vai entrar.
Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ele vai voltar daqui a um mês. Então, eu vou colocar algumas perguntas para a semana 1. Tipo e característica das fezes. Observe suas fezes na semana 1 e anote aqui. Sono, como que está o seu sono? Teve insônia? Dormiu bem na semana 1? Isso você vai linkar com a lua quando ele voltar. Porque as alterações, para quem tem a presença de verme, entre insônia e dormir bem. Por quê? Porque o verme utiliza a serotonina da lua cheia e da lua nova. Entre fases de prisão de ventre e diarreia, vai acontecer na mudança da semana. Então, se ele relata que na semana 1 ele não dormiu bem, ele teve diarreia, e na semana 3 ele não dormiu bem, teve diarreia, e você analisa que está na virada de lua cheia e de lua nova, eureka! Sinal e sintoma bateu com a alteração lunar. Eu posso inferir que aquele paciente tem verme. Uhum. A Andrea, acho que é a Andrea, desculpa se eu pronunciei errado. Vocês indicam albendazol? Depende do caso. Eu já indiquei para alguns pacientes. Como eu sou biomédica, eu posso indicar também. Então, o que que acontece? Um exemplo. Outro dia, uma paciente do meu marido virou para mim e falou assim, Michele, tô precisando conversar com você no particular. Falei, claro, toda hora. Estou sentindo muita distensão abdominal, muitos gases, estou com muito mau cheiro. E de um mês para cá, eu estou com uma diarreia muito grande. E tá com uma diarreia, assim, terrível, sabe? Eu não consigo segurar. Tem hora que tá difícil controlar essa diarreia. Foi uma orientação que eu dei a ela. Eu falei, olha, então eu acho que você deveria tomar esse vermífugo aqui por um período de 5 dias. E depois você me conta, né, se vai ter melhora ou não. Caso contrário, eu vou te indicar no médico. Caso contrário, se você quiser fazer comigo a desparasitação natural, a gente pode fazer com você o protocolo. Ela queria uma orientação nesse caso. Não era uma pessoa que veio, vou consultar, enfim. Ela queria uma orientação. Gente, foi ótimo para ela. Provavelmente era vermes. Ela tomou e passou. Então, provavelmente era uma giardíase, provavelmente era algum tipo de verme que o albendazol mata. Entende? Que a gente precisa entender quais são os tipos de vermífugos que tem, porque são vários os tipos que tem. A esquistossomose, por exemplo, eu canso de falar isso. Só mata com praziquantel. O praziquantel a gente compra em drogaria? Não. O praziquantel só é fornecido pelo SUS quando o parasitológico dá positivo. E aí, o praziquantel, ele abrange algumas classes de vermes, ele consegue matar alguns tipos de vermes, mas não abrange tudo. Por isso que a desparasitação natural, ela é mais importante do que tomar qualquer tipo de vermífugo, porque ela abrange mais de 100 tipos de vermes. Então, ela é, assim, potente, tá? Respondi sua dúvida, né? A Natasha perguntou, quanto tempo a mulher que fez a desparasitação é seguro engravidar? Então, antes de 60 engravidar, dias, né? Mais ou menos. Porque tem protocolos que a gente utiliza, a gente faz esse protocolo de desparasitação por uns 60 dias, para pegar todo o ciclo do verme, entre ovo, larva, verme adulto. Então, se o ciclo do verme é 60 dias e eu preciso me certificar ou me cercar de possibilidade de que aquilo não vai acontecer, se existe uma paciente que está comigo e ela realmente quer engravidar, eu acredito que fazer o protocolo completo de 60 dias de desparasitação, utilizando as plantas, desparasitar, limpar, detoxificar, preparar o organismo dela, porque assim você tem certeza de que a partir dali não tem mais nada. Então, 60 dias. A 4 Garagem falou que até utiliza, mas foram esses remédios de farmácia. A Audrey falou, Nutris maravilhosas, quanto conhecimento vocês passam, sou fã. Obrigada, Audrey. A Audrey tá com a gente há muito tempo. Todos os cursos que a gente lança, a Audrey está junto conosco ali, aumentando o seu conhecimento e transformando a vida dos pacientes dela. A Nayara falou, vocês entregam tudo. Obrigada, Naya. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento. A Ana Paula falou que
referente ao diabetes, muitos ignoram essa parte nutricional. E que quem sugeriu foi os médicos que é homeopático. E aí lembrei da minha rara Giza, de quando estava comigo lá no Vera Cruz. É porque as meninas trabalharam juntas, né, Gi? Sim. Então foi isso, então, de perguntas, né, pessoal? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode enviar aqui. Mas esse é o nosso objetivo aqui, de entregar conteúdo para vocês, de aumentar. A Neiva perguntou se as plantas para parasitar o nutri sem pós em fito pode prescrever. Somente na forma de chás, né? Somente na forma de chás que pode. Pessoal, então acho que é isso, né? A gente entregou aqui a proposta da live, que era falar aí os sinais e os sintomas de verminoses, que são grandes os sintomas. E a gente quer convidar vocês para a nossa aula da segunda-feira. A gente vai falar sobre o mapa da desparasitação. Tudo que a gente aprendeu aí nesses anos estudando vermes, entendendo um pouquinho mais sobre cada tipo, como que eles vão afetar ali o nosso corpo. E a aula vai ser segunda-feira, às 8 horas da noite. E tá rolando, pessoal, um grupo no WhatsApp maravilhoso. Esse grupo no WhatsApp a gente está entregando conteúdos lá semanais, e-books, estamos conversando com o pessoal, está sendo bem legal o grupo, e quem quiser participar é só se inscrever, o link está na nossa bio, é só fazer a inscrição, tá bom? Mais alguma perguntinha? Amém. Então, Então é isso, assim. muito obrigada. Nós Tá, nos gente? vemos na segunda-feira, né? Muito obrigada pela audiência de vocês, por estar conosco, né? Acompanhando essa sequência de lives, entregando conhecimento, falando sobre vermes, aprendendo cada vez mais. E segunda-feira estaremos com vocês para entregar esse conteúdo ouro. Vai ser no YouTube, então não esquece, tem que fazer a sua inscrição. Entra pro grupo, acessa o grupo, e aí nós estamos disponíveis para entregar esse conteúdo maravilhoso que preparamos só para vocês. Então, um excelente dia para vocês, um excelente resto de semana, e a gente se vê segunda, né? Um beijo, Nick. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.